Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez com uma teoria barra discussão, que são os requisitos para o uso do hack. Eu já mencionei isso nos últimos 2 vídeos do canal, nos últimos 3, assim, na review e na review do bando, basicamente, que seria basicamente o que é necessário do usuário para que ele consiga utilizar hack. Lembrando-se que, como o Rayleigh, se não me engano foi ele mesmo que explicou, todo ser vivo nasce com hack, só que só alguns vão acabar desenvolvendo, porque precisa de um treinamento e tudo mais. Até mesmo durante o arco de Dressrosa, quando o Don Xinjiao pergunta para o Luffy quem foi que o ensinou o hack, e o Luffy responde Rayleigh, dá-se a entender que não é um processo assim tão natural, não é que uma pessoa vai desenvolver todas as habilidades do hack sem nenhuma ajuda. No entanto, todo mundo nasce com esse poder. Contudo, ao longo dos arcos, desde que essa habilidade foi apresentada, muitos furos foram sendo mostrados. Em Marineford, esse furo, o pessoal se questiona muito por que ninguém ali usou hack, é explicado porque a história se passa pelo ponto de vista do Luffy, ou seja, como ele não sabia o que era hack, ele não viu as pessoas ao seu redor usando, ele não prestava atenção, não era destacado. E mesmo assim, ainda tem algumas questões que ficam na dúvida. O uso do hack ainda precisa ser muito explicado no mundo de One Piece. Por isso que eu venho trazer essa teoria aqui pra vocês, pra gente discutir junto. A ideia é basicamente de que o hack, seja o de observação, seja o de armadura, seja o do rei, só é possível a ser utilizado se o usuário estiver impecável física e psicologicamente. Claro, os surtos de hack, as explosões de hack não se enquadram nessa questão, porque eles acontecem junto com uma explosão de adrenalina. É um momento que explode lá, eles conseguem utilizar, mas eles não têm controle algum. Um bom exemplo que a gente tem disso é a explosão de hack do rei que o Luffy teve durante a guerra, que derrubou marinheiros e até mesmo piratas, que eram aliados dele naquele contexto. Então, excluindo as explosões de hack, nós temos o uso consciente. Como assim, Tsuki precisa ter uma estabilidade física e mental? Simples. Imaginamos que os 3 hacks precisam de uma certa energia para funcionar. De uma escala, assim, sendo a maior escala de energia o hack do rei, a do meio provavelmente o da armadura e a mais fraca o hack da observação, ou talvez o da observação que fique no meio. Se você estiver muito enfraquecido, você já vai abaixando nessa escala. É como vocês imaginarem um mana ou um SP, uma energia mágica, e se você não tiver ela com a barrinha lá cheia, você não consegue usar esses poderes. Então seria alguma coisa assim que aconteceria no mundo de One Piece. Tanto quando o personagem está debilitado fisicamente, como também da forma que ele está debilitado psicologicamente. Nós podemos ver esse lado psicológico em Skypiea, quando os usuários do Mantra, que é um nome do hack da observação, caso vocês não tenham feito paralelo, o hack da observação em Skypiea é chamado de Mantra. Quando os sacerdotes estão perdendo, quando o Enel ficou surpreendido que o Luffy era de borracha e ele não era afetado por seus golpes, momentaneamente ele perdeu o controle do seu hack da observação. Isso é visto na luta dos sacerdotes e na luta do Enel. Ou seja, ele já não tinha psicológico suficiente para aguentar, ele não tinha mana suficiente para usar esse poder, até que ele se acalmou e conseguiu reutilizar a sua força. Essa teoria estando certa também se aplica ao primeiro capítulo do mangá, onde o Shanks vai e salva o Luffy de ser devorado por um monstro marinho, o Rei da Costa. Nessa situação, o Luffy já estava quase a ponto de se afogar, sendo que ele era um usuário de Akuma no Mi, ou seja, ele ia afundar e ele ia ser devorado. Então, o Shanks aparece no último momento, desesperado, que a gente sabe que é uma característica do Shanks, ele se desespera muito fácil. É um ponto cômico do personagem, mas também é uma característica. Então, ele chegando naquele momento, naquele desespero de eu preciso salvar o Luffy, não importa o que aconteça, o hack da armadura não teria sido utilizado a tempo, ele não teria conseguido ter estabilidade suficiente para invocar a armadura em seu braço. Claro, isso é só uma tentativa de explicação, pode ser que ele realmente não quis usar, ou como faz muitos anos, ele tinha 27 anos na época, talvez ele ainda nem soubesse o hack da armadura, o que eu acho muito difícil, mas pode ser também, talvez ele estivesse aprendendo ainda. Mas se a gente for empregar essa ideia de que precisa ter uma estabilidade psicológica e física, embora ele tivesse no físico bem, ele não saiu de uma luta nem nada, como ele estava completamente desesperado pelo que fosse acontecer pelo Luffy,
ele não conseguiu usar o hack da armadura a tempo, mas ele não se importou e conseguiu salvar o Luffy. No momento seguinte, já mostra que apesar de ter perdido o braço, ele estava mais calmo, né? Que é até chocante quando você tá lendo o Luffy lá desesperado e o Shanks calmo, né, falando assim, nossa, por que você está chorando? Homens não choram. Nesse momento que o Luffy já estava salvo, ele conseguiu utilizar um pouco do hack do rei para afastar o Rei da Costa. Não tanto, porque aí ele já estava abalado fisicamente, mas conseguiu um pequeno golpe para espantar o monstro. Novamente, isso é só uma reinterpretação do começo do mangá, levando-se em conta essa teoria do que é necessário para utilizar o hack, certo? Pode ser que nessa época ou o Shanks nem sequer soubesse utilizar o hack de armadura ou simplesmente não usou porque ele não quis. Mas a ideia de que ele apostou o braço não é necessariamente literal, não é que ele quis perder o braço, pronto e acabou. É que ele não se importou de perder o braço se era para salvar o Luffy. Por isso que eu achei interessante reinterpretar essa cena com essa teoria. Uma outra situação que a gente pode empregar, nesse caso utilizando o hack do rei, seria o próprio Barba Branca durante a guerra. É dito, eu não vou sinceramente me lembrar por quem, eu acho que é o Marco que diz, que o Barba Branca tinha hack do rei. Só que em momento nenhum na guerra nós vimos ele utilizando. Isso porque ele entraria no conceito de que ele não estava com o físico estável o suficiente. Ele estava doente e ele estava se preservando para que alguma coisa acontecesse. Ele ficasse lá tancando, aguentando os golpes para que seus filhos escapassem. Por isso ele preferiu se resguardar. Ele estava guardando a energia mágica dele para fazer outras coisas. Lembrando que esse negócio de barrinha, mana, tal, é só um exemplo, tá, gente? Só para ilustrar melhor a ideia. Então, como ele preferiu guardar a sua energia para outra coisa, ele não utilizou o hack do rei. Até porque, imagino-se que se ele já estava doente, já estava enfraquecido, o que é absurdo de pensar, levando-se em conta o quão difícil foi para matar ele. Se ele já estava mais enfraquecido, podia ser que utilizar o hack do rei poderia até acelerar a sua morte. A gente não sabe se desgasta esse ponto. Seria muito arriscado por Barba Branca usá-lo, e caso ele conseguisse utilizar, ele poderia ainda não ter o controle perfeito, porque entraria naquela ideia da explosão do hack, e isso poderia ferir os seus filhos, algo que ele não aceitaria de forma alguma. E novamente nós podemos utilizar essa teoria da estabilidade física e mental para explicar, como eu disse nos últimos vídeos, porque o Luffy não utilizou o hack do rei em Whole Cake e porque o Sanji não utilizou o hack da observação no 855 para encontrar o Luffy. Isso porque o Luffy, quando ele chegou em Whole Cake, ele estava preservando o poder dele, por isso que ele não usou contra os homies, né? Os homies, ele só deu uns machucados ali, os homies foram embora. Ele mesmo diz isso um pouco depois, um pouco antes de aparecer o Cracker, né? Ah, esses caras começaram a me atacar e depois eu dei um jeito nele, eles não voltaram mais. Então ele não viu necessidade. Ele foi economizando sua energia, porém depois com a luta com o Cracker, ele chegou ao seu limite. O hack do rei não teria função contra o Cracker, até onde a gente conhece o hack do rei. Com alguém com determinação forte não tem utilidade, então ele não utilizou ali. Então depois da luta do Cracker, 11 horas de luta, ele já não tinha mais energia física suficiente para conseguir usar o hack do rei. Então ele só conseguiria usar o da armadura e Malemal da observação. E o do Sanji seria simples, ele não tinha estabilidade psicológica para usar o hack, ele estava desesperado, pensando em tudo que ia acontecer no casamento, e ele saiu procurando com os olhos mesmo onde estava o Luffy, porque no estado que ele se encontrava, sem estabilidade nenhuma, ele não conseguiria usar o seu hack da observação como se devia. Da mesma forma que o pessoal de Skype não conseguiu usar quando entrou em pânico. Para fechar essa teoria, também explicaria um pouco melhor a questão do Ace, porque aparentemente o Ace não usou o hack contra o Barba Negra, levando-se em conta que como a gente ainda não sabia do hack, não é mostrado exatamente pra gente, pode ser que ele tenha usado na luta e não utilizou contra o Akainu. Ele não tinha força suficiente para usar contra o Akainu, ou se ele tinha, era muito fraca e o hack da armadura dele não foi forte o suficiente para aguentar um punho de lava de um almirante. Estava acabado, ele ficou em Pell Down, a gente não sabe exatamente quantos dias, mas pelo menos uma semana e, sei lá,
2 semanas, sendo que eles eram torturados ali, ele devia estar com fome, então ele não estava estável nem psicologicamente, porque o pai dele estava morrendo, ele acabou de deixar o pai dele para trás e começou a fugir, então ele não tinha nenhum dos requisitos, controle psicológico e nem físico. E essa questão do controle faria também com que ele tivesse uma grande dificuldade de utilizar o hack de qualquer forma, porque a gente sabe que o Ace era um personagem extremamente descontrolado, ele ficava nervosinho muito fácil, ele era literalmente cabeça quente. Isso explicaria porque aparentemente ele não utilizava hack na luta contra o Barba Negra. Como é preciso uma estabilidade mental para se utilizar. E a briga começou por causa da morte do Tati. E a primeira coisa que o Barba Negra faz quando vê o Ace é convidar ele para buscar o Luffy, né? Ah, eu tô caçando o Pirata do Chapéu de Palha. Então a luta já começou com o Ace por aqui. Ele já estava instável completamente. Estava muito além de pé da vida. Então aí acabou a estabilidade, ele só se apoiou no uso da Logia. Novamente, gente, isso aqui é uma teoria, certo? Uma teoria de discussão. Então eu fico com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E também de conferir os meus parceiros, meus companheiros, meus líderes de frota, que também estão aqui na descrição. Confira os últimos vídeos que saíram aqui do canal, que se encontram aqui em cima. Caso você esteja vendo pela TV, os vídeos recomendados se encontrarão aqui embaixo. E é isso, gente. Muito obrigada e nos vemos no mar.